Olá, bem-vindo, bem-vinda. Essa é a nossa aula 58 no estudo de Espiritismo, nível básico. Nível para quem está iniciando, começando a conhecer a doutrina espírita. E como se faz nas casas espíritas que tem estudo, que tem escola de espiritismo, a gente também aqui faz no nosso nível básico aqui, começa lendo o livro dos Espíritos, que é esse que está aqui do lado. É o primeiro livro que Kardec compilou, com perguntas e respostas. E nós, toda aula, nós lemos um conjunto de perguntas. E vamos lendo, então, nosso objetivo é ir até o final do livro dos Espíritos. Acredito que ainda faltem umas 50 aulas pela frente. E já passamos 57 para trás. Então, eu recomendo muito que você assista às aulas anteriores também. Se você perdeu a aula 1 ela explica o que é o Espiritismo. Então, é muito recomendável. Se você está começando agora, comece pela aula 1, depois assista a aula 1. Se quiser, assista essa daqui, mas depois volte e assiste a aula 1 também. Porque dá uma visão geral de como é que tudo começou, como é que a doutrina espírita surgiu, com Kardec escrevendo os livros. Então eu conto toda essa história lá na aula 1. Na aula 2 é muito interessante, eu falo sobre Evangelho no Lar. Evangelho no Lar é excelente, todo mundo deve fazer, deveria fazer, em sua casa, em seu lar, mesmo que faça sozinho, mas faça. E eu falo sobre Evangelho no Lar na aula 2. Então, na aula 2, a gente fala um pouquinho como fazer, né? Algumas sugestões, não existe uma regra, mas algumas sugestões são passadas na aula 2. Bom, é isso. Então, a gente sempre lê algumas perguntinhas do Livro dos Espíritos. Nós estamos na segunda parte, capítulo 9. Estamos falando sobre a intervenção dos espíritos no mundo corporal. Mas a gente sempre, de abertura, lê uma página de um livro. E nós, no momento, estamos lendo Caminho, Verdade e Vida, esse primeiro livrinho que aparece aqui do lado. Os dois eu recomendo que você tenha em sua casa também, são dois livros excelentes, né? Principalmente o Livro dos Espíritos, que tem a doutrina espírita, o primeiro livro, pelo menos, da doutrina espírita aqui dentro, completo, né? Então vale muito a pena você ter para estudo e tudo. Bom, e hoje nós vamos ler, então, Caminho, Verdade e Vida. Vamos ler uma página chamada Esforço e Oração. Bora lá, então, vamos começar a nossa leitura de hoje com Caminho, Verdade e Vida. A página de hoje é Esforço e Oração. Começamos sempre com um trecho do Evangelho que Emmanuel coloca aqui para a gente e depois o texto de Emmanuel. Então, o trecho do Evangelho fala: E, despedida a multidão, subiu ao monte, a fim de orar, à parte. E, chegada já à tarde, estava ali só. Então, fala naturalmente aqui Mateus, no capítulo 14, versículo 23, fala justamente sobre Jesus, depois de se despedir da multidão, ele subiu ao monte, a fim de fazer o seu momento de oração, à parte, sozinho. E chegava da tarde, ele estava lá ainda fazendo a sua oração, ou seja, uma oração prolongada. Uma oração ali que ele estava ali em comunhão com Deus ali. Muito bem, agora vamos ao texto, então, Esforço e Oração, texto de Emmanuel. De vez em quando surgem grupos religiosos que preconizam o absoluto retiro das lutas humanas para os serviços da oração. Nesse particular, entretanto, o mestre é sempre a fonte dos ensinamentos vivos. O trabalho e a prece são duas características de sua atividade divina. Jesus nunca se encerrou à distância das criaturas, com o fim de permanecer em contemplação absoluta dos quadros divinos que lhe iluminavam o coração, mas também cultivou a prece em sua altura celestial,
Despedida a multidão, terminado o esforço diário, estabelecia a pausa necessária para meditar, à parte, comungando com o Pai, na oração solitária e sublime. Se alguém permanece na terra, é com o objetivo de alcançar um ponto mais alto nas expressões evolutivas, pelo trabalho que foi convocado a fazer. E pela oração, o homem recebe de Deus o auxílio indispensável à santificação da tarefa. Esforço e prece completam-se no todo da atividade espiritual. A criatura que apenas trabalhasse sem método e sem descanso acabaria desesperada em horrível secura do coração. Aquela que apenas se mantivesse genuflexa, os joelhos dobrados, estaria ameaçada de sucumbir pela paralisia e ociosidade. A oração ilumina o trabalho e a ação é como um livro de luz na vida espiritualizada. Cuida de teus deveres, porque para isso permaneces no mundo, mas nunca te esqueças deste monte localizado em teus sentimentos mais nobres, a fim de orares à parte, recordando o Senhor. Então é isso, pessoal. Mais um texto lindo aqui de Emmanuel, né? Um texto lindo sobre oração. E agora nós vamos, então, pensar aqui desse texto aqui aprendizados. Então eu peguei alguns aprendizados aqui para a gente fazer o aprendizado, mas eu queria que vocês ficassem à vontade também, se vocês perceberam algum outro aprendizado, coloquem no comentário. Participem aqui no comentário também, é sempre muito bom quando vocês escrevem e eu prometo responder na medida do possível. Então, comunhão com Deus. Essa é a principal mensagem, né? Precisamos ter nosso momento de comunhão com Deus, oração. Né? Faça a oração 1, 2, 3 vezes, quantas puder, né? Mas que não atrapalhe o seu trabalho enquanto encarnado. Que não deixa a oração atrapalhar. A oração ela tem que ser para reforçar, para te dar o apoio junto a Deus, mas não pare o seu trabalho. Essa é uma mensagem aqui que Emmanuel passa. Se nós estamos aqui encarnados, é para trabalhar. Né? Encarnados aqui, existem aprendizados que não se faz na espiritualidade, se faz aqui na matéria. E se nós estamos aqui, é para viver a matéria. Não adianta vir para cá e ficar o tempo inteiro querendo voltar. Em oração, em espiritualização, o tempo inteiro em comunhão, não é esse o objetivo. E é esse o principal chamado que Emmanuel dá aqui em seu texto. Tá? Então, se nós estamos aqui encarnados, é porque nós temos que aprender e viemos aqui para aprender as lições do mundo. E que lições nós podemos tirar aqui? Contato com outros indivíduos, paciência, conversa, diálogo, escolher as palavras corretas, escolher os pensamentos corretos, autocontrole do ser. É um momento em que a gente fica o tempo inteiro escolhendo, sabendo, raciocinando o que vai falar, sabendo ouvir o outro, né? Parando para ouvir, sorrindo com carinho, constante. São vários aprendizados aqui de contato com outros seres. Né? Então, Emmanuel comenta, olha, também da mesma forma, não adianta você ir para uma caverna e virar um ermitão, né? Uma pessoa que vive longe das outras. É o mesmo problema. Né? Você não vai fazer os aprendizados que veio fazer nessa vida porque tomou uma decisão de desviar o caminho.
Então, quando a gente tem os probleminhas da nossa vida para resolver, sejam probleminhas um outro indivíduo, um outro irmãozinho, que aparece na nossa frente para a gente justamente aprender com ele ou ensinar para ele, ajudá-lo. Ou aprender os dois juntos a resolver um determinado problema em conjunto, um ajudando o outro, parceria, colaboração, união. Então, tudo isso são aprendizados que a gente tem que vir aqui na matéria para fazer. Né? Paciência, eu já citei, né? Fraternidade, caridade com o próximo, saber reconhecer no outro o que é de bom ou o que é de ruim, mas guardar o que é de ruim, apenas identificando, mas sem expor. Né? Tentar ajudar os outros dentro do possível, sem se ancorar, para que você consiga continuar no teu caminho de retidão. Saber dizer não, saber dizer sim e escolher os caminhos corretos. Vamos falar sobre isso mais para frente, ainda hoje. Saber escolher os caminhos corretos, saber ouvir o nosso pensamento interno, a nossa consciência interna, reduzir o ego. Tudo isso são exercícios que temos que fazer na matéria. Por isso é que Emmanuel repete muito aqui, dizendo, olha, não é para ficar o tempo inteiro de oração, mas é para fazer oração quantas vezes assim puder, 1, 2, 3 vezes por dia. Procure um local, né? O segundo aprendizado aqui olha, você não precisa ir num local religioso para fazer a sua oração. Não, você no seu quarto, num monte como ia Jesus, né? Se afastava um pouquinho, faz essa sua oração. No seu quarto, fecha a porta, um local que você tenha silêncio, tranquilidade e paz, faça a sua oração, faça o seu contato com Deus, faça o seu contato com o seu mentor. Se encha de energia positiva. É um momento que a gente se enche de energia positiva, se enche de entusiasmo. E essa palavra é maravilhosa. É a etimologia de entusiasmo. Ou seja, como ela é formada de duas palavrinhas, né? É preenchimento com Deus, ou seja, é quando a gente se preenche com Deus, aí a gente fica entusiasmado. Após uma oração, a gente sai entusiasmado, com vontade de vida, com vontade de crescer, de evoluir, de progredir. Né? Então a oração é muito boa nesse momento também. Bom, sobre trabalho, Emmanuel fala sobre trabalho e ele coloca os dois juntos, né? Trabalho e oração. Os dois caminham junto com o nosso processo de evolução. Então, o trabalho nos faz aprender constantemente. E se um trabalho cai na sua frente, é para realizar aquele trabalho. Sem ficar escolhendo muito. Tem que fazer? Vamos lá e fazemos. Hoje. Nada de, não, amanhã eu faço. Não. Hoje. Vamos fazer o trabalho que tem que ser feito, que Deus colocou na nossa frente, no nosso caminho. Né? Por vezes, nós vemos hoje em dia a escolha excessiva do trabalho. Né? Não, eu quero ser piloto de Fórmula 1. Não vou. Não, eu quero ser jogador de futebol. Não, eu não vou. Outra coisa eu não quero. Outra coisa eu não. E aí o jovem fica, por vezes, em casa, né? Escolhendo demais, em vez de pegar o que aparece pela frente. Porque o trabalho, ele é dado na medida do que é necessário o nosso aprendizado. Então, como é que nós vamos, na nossa ignorância, ficar escolhendo demasiadamente? Não. Tem o trabalho, pega o trabalho para fazer, seja ele qual for. Pintar uma parede, o que for, limpar o chão, varrer o chão, não é? E a gente vai sempre aprendendo. Então, trabalho é sempre com amor, né? Com amor, e seja ele qual for o trabalho.
E aí a gente cresce, e sempre com oração junto, apoiando e nos direcionando. Então, um trabalho edificante e que passamos por experiências, é no trabalho edificante que passamos por experiência de aprendizado. Nunca dizer não ou contornar o problema, né? Às vezes a gente vê assim, isso aí vai dar muito trabalho. Não vou fazer não, vai desvia, né? Esse é um dos problemas do dinheiro em excesso. O dinheiro em excesso, ele faz isso, ele faz o ser olhar assim, um esforço, um trabalho, uma dificuldade, e ele desvia. Ele não quer ter trabalho, ele vai no mais fácil sempre. Na maioria das vezes, sem generalizar, né? E esse é o grande dificuldade do dinheiro aí com relação ao ser, né, que se fala, né? Uma das grandes dificuldades é essa, que o ser ele evita os problemas de forma muito fácil. Ele coloca para um outro resolver. Fulano, faz isso aí, resolve isso aí para mim. Né? E aí ele não faz o aprendizado que deveria, de repente, estar fazendo. Então, se o trabalho está ali, e se a gente pode fazer, né, trabalhe, realize o trabalho que a gente sempre vai aprendendo. Né? Bom, e o que mais que eu anotei aqui? Esforço e prece se completam, né? No todo da atividade espiritual. Essa foi a frase que Emmanuel utilizou. Então, esforço e prece nos ajudando constantemente no nosso processo de evolução. Além da prece de união com Deus, né, manter constantemente controle de si mesmo, meditação, sempre ajuda a encontrar o seu silêncio interior. Então, aquela paz interior, nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, quando a gente for ler o Livro dos Espíritos. Então, é muito bom a gente falar um pouco antes disso aqui e depois a gente complementa. Então, a meditação, né, além da oração, um momento de reflexão interior nos ajudam também na tomada de decisão, nos ajudam também a nos acalmar, tirar a ansiedade, melhorar a positividade e a nossa energia. Bom, hoje em dia a ciência prova. Quando a ciência começa a provar, é muito bom, né? Porque a gente reforça e vê que, olha, tudo aquilo que a gente já sabia, né, da espiritualidade, né, a ciência vai comprovando. E a ciência hoje em dia ela comprova que os momentos de oração, nosso cérebro ativam todos os neurônios e nascem novos neurônios aonde não estava parado, uma região às vezes que estava meio adormecida, os neurônios afloram durante o processo de oração. Como se a gente estivesse sendo energizado, né? Estivesse sendo uma maneira de dizer, porque a gente sabe que é assim que funciona, a gente recebe do alto uma energia sobre nós durante a oração. Né? E aí isso produz, então, não só nos neurônios da cabeça, né? Os nossos neurônios no raciocínio, no entusiasmo, na positividade que surge cada vez maior durante ali a oração, né? E também no nosso organismo como um todo. Melhora a condição física do ser, aquelas dorezinhas param de aparecer, um problema qualquer, um processozinho inflamatório para de aparecer. A gente tem mais saúde com oração frequente. Então, cada vez mais isso está sendo comprovado pela ciência. E é isso. Então, a mente positiva se fortalece com a oração. Energiza. Né? Nós temos aqui no canal vídeos sobre manter a positividade, sobre o subconsciente. Né? Então, pesquise que é muito bom. E ele fala bastante, a gente fala muito sobre isso, né? A positividade espírita aí, para que a gente consiga uma boa energização, para melhorar a nossa vida de uma maneira geral, atrair coisas boas para a gente, pessoas boas se aproximarem, espíritos bons se aproximarem também. E aí a coisa fica mais fácil, né? Fica mais tranquila em nossa vida. Bom, a boa vibração constante, então, para quem se mantém em oração. Nosso contato, então, com os bons espíritos se fazem com maior facilidade. Tá? Então, esse é o meu complemento aqui para a gente manter, então, o nosso processo contínuo de oração. E se você não faz ainda, faça na sua casa o Evangelho no Lar. Aula 2,
falamos sobre Evangelho no Lar. Se você não assistiu, vale a pena. Se você não sabe, quer algumas dicas sobre como fazer o Evangelho no Lar, a aula 2, então. Muito bem, pessoal. Vamos então agora para o Livro dos Espíritos. Começar agora no Livro dos Espíritos. E estamos iniciando hoje aqui 2 tópicos. Vamos ler 2 tópicos hoje. Pressentimentos, olha que tema interessante, hein? Pressentimentos, imperdível. E influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. Então, 2 tópicos aqui imperdíveis. Bora lá. Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 9, sobre a intervenção dos espíritos no mundo corporal. Vamos à questão 522, que é a primeira questão dentro de pressentimento. O pressentimento é sempre um aviso do espírito protetor? Essa é a pergunta de Kardec. É sempre o espírito protetor mandando um aviso? Resposta. É o conselho íntimo e oculto de um espírito que vos quer bem. Também está na intuição da escolha que se haja feito. É a voz do instinto. Antes de encarnar, tem o espírito conhecimento das fases principais da sua existência. Isto é, do gênero das provas a que se submete. Tendo estas caráter assinalado, ele conserva no seu foro íntimo uma espécie de impressão de tais provas. E esta impressão, que é a voz do instinto, fazendo-se ouvir, quando lhe chega o momento de sofrê-las, e se torna então pressentimento. Bom, os espíritos focaram aqui em sofrê-las, né? Ou seja, passar por aquele momento difícil, um pressentimento. Mas pressentimento também, existem pressentimentos bons, né? A gente às vezes pressente que vem uma coisa boa pela frente também. Então é isso, tá? Bom, e eles falam também que muitas vezes é um instinto, a nossa voz interior, né? Aí eu queria lembrar nesse ponto aquilo que a gente já leu em questões anteriores, mas é necessário lembrar, que a nossa consciência aqui, enquanto encarnados, ela reduz extremamente, né? A nossa consciência, que é uma consciência imensa, ela, quando a gente entra na matéria, ela se reduz e fica aqui como se estivesse aprisionada aqui dentro do ser, né? Dentro aqui da matéria. Bom, os espíritos assemelharam isso aqui em questões anteriores a um ser andando dentro de um lamaçal, né? Quando você anda no lamaçal, entra ou dentro da água, né? Numa piscina, por exemplo. Quando você tenta andar, você anda, mas você anda muito, né? Com muita dificuldade. Mais ou menos dessa forma, então, nós temos uma inteligência que fica ali muito bem reduzida, né? Mas com esforço, com dedicação, essa consciência ela aflora e ela vai, né? E isso a gente não vê só o espiritismo comentar, a gente vê isso também nas doutrinas orientais, também comentam sobre esse eu interior. A Grécia Antiga também falavam sobre o seu ser interior, a consciência que você traz dentro de si. Platão dizia, olha, nós trazemos todo o conhecimento dentro de nós, precisamos só encontrá-lo, né? Bom, não é bem todo o conhecimento, nós trazemos o conhecimento que o nosso ser, no nosso nível de evolução, ele obteve ao longo das diversas encarnações que passou. Mas, na espiritualidade, a nossa consciência abre, expande, né? É muito maior. E essa consciência agora ela está guardadinha dentro de nós. Como é que a gente faz para chegar nela, né? Para ter essas intuições, esses pressentimentos de forma mais fácil, né? Primeiro, boa energia, positividade, paz de espírito, né? Aquela paz interior. E aí é aquele processo que a gente recomenda de oração, meditação, né? Meditação espírita, né? Após uma boa oração,
para que a gente consiga, então, perceber, sentir, e aí afloram-se as ideias. Tá bom? É mais ou menos sobre isso. E ele fala também que, olha, também pode ser um espírito protetor, trazendo uma mensagem. Mas, na maioria das vezes, quando a gente fala de pressentimentos, é algo interior, né? É a intuição. Intuição, o que vem de dentro. Quando a gente fala intuição, é o que vem de dentro, vem da nossa consciência guardada, a nossa consciência interior. Quando a gente fala do mentor passando uma informação, é uma inspiração. Tá? Então, inspiração e intuição. É um conceito aí para a gente fazer. Questão 523. Acontecendo que os pressentimentos e a voz do instinto são sempre um tanto vagos, que devemos fazer na incerteza em que ficamos? Essa foi a pergunta de Kardec. A resposta: quando te achares na incerteza, invoca o teu bom espírito ou ora a Deus, soberano Senhor de todos, e ele te enviará um de seus mensageiros, um de nós. Beleza de resposta, né? A gente saber sempre que a gente está sempre protegido, né? E sempre amparado por Deus, né? Sob a luz de Deus constante. E ainda temos o nosso irmãozinho mentor, o nosso espírito protetor nos apoiando, nos ajudando, que podemos também pedir para ele, eventualmente pedir auxílio. Olha, que decisão tomar, né? Às vezes você está numa consulta médica, uma oração a Deus, ao teu espírito protetor, pedindo para que o médico seja assistido, seja apoiado espiritualmente, para que tenha uma inspiração que lhe direcione no caminho correto. O médico foi um exemplo, mas diversas vezes. Estou numa repartição pública, vou ser atendido para resolver um problema. Vamos lançar luz, né, sobre a pessoa que vai nos atender, mentalizando paz, luz, tranquilidade e pedindo a espiritualidade também para ajudar, direcionando uma solução que nos resolva os problemas. Assim que a gente faz ao longo do nosso dia a dia. Mas é necessário estarmos com boa vibração, constante. Constante. Energia boa, boa vibração, para que a gente consiga ser atendido por completo. Questão 524. Os avisos dos espíritos protetores objetivam unicamente o nosso procedimento moral ou também o proceder que devamos adotar nos assuntos da vida particular? Uma pergunta do Kardec é mais ou menos, olha, eu posso pedir coisas particulares, pequenas coisas, né? Ou só naquelas coisas de elevação moral, né? Direcionamentos que vão me levar à elevação moral. Ou pequenos detalhes da vida, como eu comentei agora há pouco, um auxílio às vezes em um determinado problema que temos, né? E aí a resposta dos espíritos. Tudo. Eles se esforçam para que vivais o melhor possível, mas quase sempre tapais os ouvidos aos avisos salutares e vos tornais desgraçados por culpa vossa. Porque a gente não ouve, porque a gente ignora, coloca o nosso ego acima e, eu vou sim, eu vou. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer. E aí ignora o bom conselho. Continua a explicação aqui. Os espíritos protetores nos ajudam com os seus conselhos mediante a voz da consciência que fazem ressoar em nosso íntimo? Como, porém, nem sempre ligamos a isso a devida importância, outros conselhos mais diretos eles nos dão, servindo-se das pessoas que nos cercam. Examine cada um as diversas circunstâncias felizes ou infelizes da vida e verá que, em muitas ocasiões, recebeu conselhos de que, se não aproveitou,
e que lhe teriam poupado muitos desgostos se os houver escutado. Então, basicamente, o que eles dizem aqui é, olha, por vezes, como você não ouve, por vezes eles procuram um espíritozinho que está encarnado junto contigo, né? Orientam esse espírito, olha, vai lá e fala para ele isso. Fala em bom tom para ele isso. Né? Ajuda ele com isso. E aí vem o espírito e fala para a gente. O espírito encarnado e fala para a gente. Então, às vezes, eles se utilizam de outras pessoas encarnadas, que têm, às vezes, uma recepção melhor, já estão um pouquinho mais espiritualizados, e eles pedem ajuda para nos direcionar, para, olha, fala isso, fala aquilo, né? A pessoa, às vezes, é inspirada, tá? A pessoa não sabe que foi o seu mentor que falou para ela, não. Ela teve uma ideia na cabeça dela, na maioria das vezes, né? Ela teve uma ideia na cabeça dela, e aí ela vem falar contigo alguma coisa. E ali pode ser um auxílio para você. Tá bom? Basicamente isso aqui. Eu queria só completar, por exemplo, um comentário aqui, são o que Carl Jung, né? Carl Jung, um psiquiatra conhecido, né? Espiritualista, famosíssimo, né? Chamava de sincronicidades da vida, né? Carl Jung escreveu muito sobre sincronicidades, ele adorava. Carl Jung, no final da vida dele, ele comentou, inclusive, que, olha, se eu pudesse viver mais, eu gostaria de viver para estudar as sincronicidades da vida. Né? E justamente as sincronicidades é isso, é a gente parar para perceber. As indicações, os sinais que o universo nos mostra. Porque não é só orientação por intuição e por inspiração. Também existem sinais que Deus nos manda. Sejam eles diversos, tá? Coincidências, o que às vezes a gente chama de coincidências. Carl Jung chamava de sincronicidade. Né? Às vezes a gente chama, mas que coincidência, olha, estava pensando nisso agora. Né? E às vezes ali é uma indicação de que, olha, esse é o caminho. Siga nessa direção. Esse é o seu caminho. Então precisamos estar atentos a essas sincronicidades que acontecem durante a nossa vida toda, mas que às vezes, por vezes, né, a maioria das vezes, pela correria em que vivemos, não nos atentamos a isso. Muito bem. Vamos agora entrar em... acabou o pressentimento, tá? Mas entramos num que é muito próximo de pressentimentos, que é, olha, influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. Olha, tema importantíssimo, hein? Vamos lá. 525. Exercem os espíritos alguma influência nos acontecimentos da vida? Resposta: certamente, pois que vos aconselham. Então, se eles estão te aconselhando o tempo inteiro, né? E aí a resposta foi só essa. Certamente, pois que vos aconselham. Né? Então, se eles estão nos aconselhando o tempo inteiro, eles estão influenciando os acontecimentos da nossa vida. Cabe a nós aceitar ou não. Em alguns casos a gente aceita. Em alguns casos a gente tive uma ideia, acha que foi uma ideia própria, né? E aceita, e concorda. Né? Precisamos sempre parar para raciocinar muito, muito, muito. Meditar. A meditação sempre traz a intuição, né? O pensamento. Pensar, sempre que a gente tem um problema, uma decisão para ser tomada. Né? Oração, seguida de meditação, pensando no seu mentor e pedindo uma solução. Essa é a recomendação. Questão A. Dentro da 525. Exercem essa influência por outra forma que não apenas pelos pensamentos que sugerem? Isto é, tem ação direta sobre o cumprimento das coisas? Resposta. Uma excelente pergunta de Kardec. Hein? Kardec está perguntando aqui, olha, os espíritos agem sobre as coisas, sobre o cumprimento das coisas? Eles têm uma ação direta ali para, de repente, resolver um problema? Ou só sugestões? Essa é a pergunta.
Resposta. Então, a resposta. Se eles agem sobre as coisas? Resposta. Sim, mas nunca atuam fora das leis da natureza. Interessante resposta, né? Que leis da natureza? E aí continua aqui a explicação. Imaginamos, erradamente, que aos espíritos só caiba manifestar a sua ação por fenômenos extraordinários. Quiséramos que nos viessem auxiliar por meio de milagres, e os figuramos sempre armados de uma varinha mágica. Por não ser assim, é que oculta nos parece a intervenção que tem nas coisas deste mundo, e muito natural o que se executa com o concurso deles. Ou seja, é sempre algo que nos parece natural. Na maioria das vezes. Às vezes não, mas na maioria das vezes. E aí continuam os espíritos. Assim é que, provocando, por exemplo, o encontro de duas pessoas que suporão encontrar-se por acaso, inspirando a alguém a ideia de passar por determinado lugar, chamando-lhe a atenção para certo ponto. Se disso resulta o que tenham em vista, eles obram de tal maneira que o homem crente, de que vos obedece a um impulso próprio, conserva sempre o seu livre-arbítrio. Muito bem. Então, acima de tudo, essa é uma lei da natureza que eles se referem, tá? O livre-arbítrio. Essa talvez seja a principal. O livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio é uma das mais importantes leis do Espiritismo, não só o Espiritismo, diversas religiões, diversas filosofias no universo acreditam no livre-arbítrio, né? E compreendem o livre-arbítrio como uma verdade. E o livre-arbítrio o que é? O ser pode fazer a sua escolha, sempre, sempre. Inclusive o nosso processo reencarnatório. O que você está passando hoje, na sua vida, foi você que determinou. Pertence a você. E você lá, antes de encarnar, você determinou que ia passar por isso. Para aprendizado. Então, mais uma razão para parar de reclamar, né? Parar de reclamar e assumir. Vou passar, tenho que passar? Vou passar, sem problema nenhum. Vamos em frente. Fé em Deus e vai dar tudo certo. Esse é o pensamento certo. Então é isso. O livre-arbítrio serve tanto na matéria aqui, para a gente tomar as nossas decisões, né? E tomar as decisões requer que a gente esteja sempre com o racional ligado o tempo todo. Deixa o conscientezinho só atuar como guarda de informação. Não deixa ele jogar para o teu pensamento o que ele quer, né? E, naturalmente, planta no teu subconsciente, que é um jardim, planta flores belas constantemente. Constantemente. Bom, assista o vídeo de positividade aqui no nosso canal, que aí você vai entender tudo isso mais a fundo, com exercícios, inclusive. Muito bem, pessoal. Então é isso. Então o livre-arbítrio funciona na espiritualidade e funciona na matéria também, tá? O tempo inteiro. É uma lei universal. 526, questão 526. Como tem ação sobre a matéria, podem os espíritos provocar certos efeitos com o objetivo de que se dê um acontecimento? Por exemplo, um homem que tem que morrer sob uma escada. A escada se quebra e ele morre. Ele morre da queda. Foram os espíritos que quebraram a escada para que o destino daquele homem se cumprissem? Essa pergunta de Kardec, né? E a resposta dos espíritos: é exato.
que os espíritos têm ação sobre a matéria. Ok, os espíritos têm ação sobre a matéria. Mas para cumprimento das leis da natureza, não para as derrogar, fazendo que em dado momento ocorra um sucesso inesperado e em contrário àquelas leis. No exemplo que figurastes, a escada se quebrou porque se achava podre, ou porque não ser bastante, ou por não ser bastante forte para suportar o peso de um homem. Se era destino daquele homem perecer de tal maneira, os espíritos lhe inspiraram a ideia de subir a escada em questão, que teria de quebrar-se com o seu peso, resultando-lhe daí a morte, por um efeito natural, e sem que para isso fosse necessário a produção de um milagre ou de uma ação física, né? Propriamente dita. Bom, é isso. Acho que a resposta é bem clara aqui, nem tem muito o que explicar, né? Espíritos atuam nos direcionando. 527. Muito bem, 527. Pergunta. Tomemos outro exemplo em que não entre a matéria em seu estado natural. Um homem tem que morrer fulminado pelo raio. Refugia-se debaixo de uma árvore. Estala o raio e o mata. Poderá dar-se tenham sido os espíritos que provocaram a produção do raio e que o dirigiam para o homem? Essa foi a pergunta de Kardec. Resposta. Dá-se o mesmo que a pergunta anterior. Dá-se o mesmo que anteriormente. O raio caiu sobre aquela árvore em tal momento, porque estava nas leis da natureza que assim acontecesse. Não foi encaminhado para a árvore, por se achar debaixo dela o homem. A este, sim, foi inspirada a ideia de se abrigar debaixo de uma árvore, sobre a qual cairia o raio, porquanto a árvore não deixaria de ser atingida, só por não lhe estar debaixo da fronde o homem. Bom, pessoal, então é isso. Essa foi a 527, eu acho que bem clara também, né? Quando chegou o momento, né? E é isso que Kardec quer saber aqui, olha, os espíritos mandam um raio, eles direcionam um raio, qual é a pessoa que morre de raio? Foram os espíritos ou Deus que mandou o raio, né? E, naturalmente, aqui eles sabem que vai ter esse episódio do raio, porque o que ele comenta aqui é que, olha, a espiritualidade, como sabe que chegou a hora daquela pessoa, né? Chegou a hora, aquele momento daquela pessoa. Então, para saber que vai cair um raio naquela árvore, não é qualquer espírito. Não é qualquer espírito, é espírito elevado, né? E aí encaminham ele para aquele local, se é o fim dele dessa maneira que tem que ser cumprido. Tá? Então é mais ou menos por aí. Nós vamos ler a última hoje, a 528, agora vai ser a última, porque esse é um tema que acabou tomando muito tempo nosso, e ainda falta aí até a 535. E para que esse vídeo também não fique longo demais, a gente vai continuar na próxima aula até a 535. Vamos lá, 528 então. No caso de uma pessoa mal intencionada, disparar sobre outra um projétil que apenas lhe passe perto, sem atingir. Aliás, que apenas lhe passe perto, se atingir, poderá ter sucedido que um espírito bondoso haja desviado o projétil? Então agora ele está perguntando assim, olha, você se salvou, né? Alguém disparou um projétil, um tiro, por exemplo, né? Mas que passou perto, mas não atingiu. Poderia ter sido um espírito que desviou, né? Que fez essa
intercessão ali, desviou, né? E a resposta: se o indivíduo alvejado não tem que perecer desse modo, o espírito bondoso lhe inspirará a ideia de se desviar, ou então poderá ofuscar o que impunha a arma. Porque, naturalmente, quando ele fala de se desviar, provavelmente não é desviar de uma bala, né? Talvez de um outro tipo de projétil, uma faca, alguma coisa desse tipo, que dê para a pessoa desviar. Né? Ou então, continuando, ou então poderá ofuscar o que impunha a arma, ofuscando a visão dele, né? Ofuscar o que impunha a arma, de sorte a fazê-lo apontar mal. Porquanto, uma vez disparada a arma, o projétil segue a linha que tem que percorrer. Tá? Então, ninguém interfere nas leis da natureza, né? Ou seja, tem que ocorrer aquilo naquela direção, daquela forma, vai acontecer. Onde os espíritos atuam? Atuam com orientação, com direcionamento. Olha, não vá nesse local, não vá nesse outro local. E por vezes aqui eles conseguem até ofuscar, de repente, um ser malévolo ali, né? Que quer de repente causar algum mal, eles ofuscam, tornam ele meio perturbado, e aí ele erra um tiro ou erra uma ação má que ele iria fazer. Então é isso. Bom, pessoal, então é isso. Um assunto interessantíssimo. Hoje nós vamos finalizar na 528, mas na próxima aula damos continuidade, então, até a 535. É um tema muito interessante, muito gostoso, que é, olha, como é que os espíritos intercedem, né? Como é que eles agem na matéria aqui nos ajudando, como é que ocorre a ajuda espiritual aqui, né? É lógico que tudo sob as leis divinas, sob Deus, né? Sob a luz divina, a luz de Deus, sempre ajudando e, quando necessário, intercedendo com espíritos bondosos. Muito bem, espero que vocês tenham gostado. Nos vemos na próxima aula. Um beijo no coração de todos. Até lá.